seu nome, por gentileza. É José de Souza. José de Souza. Certamente houve um erro. Não era para o senhor estar aqui hoje? Vocês também erram aqui? Não, nós nunca erramos. O erro certamente foi lá embaixo. O senhor pode voltar. A segurança do paciente é um assunto que vem sendo cada vez mais discutido na área da saúde. A principal preocupação de um profissional de saúde é cuidar e curar o paciente. Depois de algumas pesquisas, grandes estudos epidemiológicos norte-americanos mostrarem, né, que por ano de 44 mil a 98 mil americanos morrem por erros que acontecem no sistema de saúde. Esses dados epidemiológicos assustaram muito a comunidade científica, porque trazem um impacto enorme, 100 pessoas por dia morrendo nos Estados Unidos por erros. Resultados de intervenções incorretas ou de planejamentos incorretos, ou uma infecção hospitalar que se adquire, né, que é algo indesejado, que é um evento adverso, que não tem a ver com o processo de doença do paciente. Então, tudo isso trouxe para a comunidade científica, para os profissionais de saúde do mundo todo, a necessidade de despertar, né, para ação, para redução de erros, e aí vem então o que a gente chama de segurança do paciente. É uma série de ações que vêm sendo feitas no mundo todo. Hoje a Organização Mundial da Saúde tem um programa, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Para a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 10 pacientes hoje no planeta é vítima de um erro durante a prestação da assistência à saúde. É importante, quando a gente aborda a segurança do paciente, deixar muito claro qual que é a definição do erro. E quando a gente fala de erro humano, a gente fala que o erro ele é sempre não intencional. Eu não tive a intenção de praticar esse erro. Ele é sempre o resultado de um planejamento que não aconteceu a contento do esperado. É diferente de quando eu falo de negligência, imprudência ou má prática profissional. A comunicação entre os profissionais de saúde, entre plantões e entre áreas é a principal causa raiz de eventos adversos graves. Se você olhar dentro do site da Joint Commission International, você tem condição de acessar quais são as principais causas raízes, né, dos danos, dos eventos graves. E ali especialmente são os eventos sentinela, que eles chamam, são os eventos adversos graves. Eventos sentinela são eventos que os hospitais devem reportar, né, devem notificar, porque eles constituem eventos que causam danos ou podem causar danos graves ao paciente e até o óbito. A implicação de uma identificação errada ou a não identificação do paciente, ela pode implicar em vários outros erros, desde a entrega de exames trocado, ou a execução de um exame radiológico errado, porque a pessoa está identificada de forma errada, ou ainda a administração de uma medicação errada. Se a pessoa vai checar na pulseira o nome, a pessoa está com o nome, a identificação está com o nome trocado ou tem alguma falha nesse processo, pode acontecer de ser dado, por exemplo, uma medicação errada. Então, o profissional de saúde ele deve utilizar a identificação do paciente antes de qualquer prestação de cuidados, antes da administração de medicamentos, antes da administração de hemocomponentes, da coleta de exames, da realização de qualquer procedimento. Então, ele tem que primeiro se certificar se é o paciente correto. Além disso, o que falta, e eu sinto que esse é o principal problema, é uma cultura da organização, uma cultura organizacional que diz que aqui dentro todos serão identificados. Então, assim como o profissional usa um crachá, o paciente também tem que ter identificação. Principalmente porque dentro das instituições ele circula de um espaço para outro. E como saber quem é esse paciente? Nem sempre ele está apto a falar o nome, nem sempre ele está com acompanhante.
Em especial, quando a gente fala de erro de medicação, a gente tem que estar atento a vários fatores, né? Além do que comumente a gente fala de seguir os 5 certos, a letra do médico também é muito importante. É importante também a identificação nas ampolas, né, nas medicações. Às vezes você tem medicações com sons parecidos, né, numa situação de emergência, se você entendeu errado, você tem que pedir ao profissional, por favor, você repita novamente, não entendi. Você tem que ser firme nessa hora, numa situação de urgência. Você peça para repetir que novamente a dosagem e o medicamento de sons parecidos. Isso é uma barreira de proteção. Eu diria que desde a faculdade, desde o curso técnico, do curso de auxiliar, a gente sempre ouve falar daqueles 5 certos. Medicamento certo, dose certa, paciente certo, via certa e horário certo. As mãos, elas transmitem infecção hospitalar. É a forma como com os micro-organismos eles se achegam até o paciente. Uma das coisas que a gente mais se discute quando se fala em segurança do paciente, quando se pensa na segurança do paciente, é o cuidado limpo, o cuidado seguro, né? Principalmente por causa das infecções que são relacionadas à assistência à saúde e que acometem também milhares de pacientes. Muitos profissionais eles não se atentam que o simples fato de lavar as mãos ele pode estar salvando vidas, ele pode estar evitando que aconteça infecção hospitalar. A utilização de luvas não substitui a higienização das mãos. A utilização da luva ela é considerada uma precaução para evitar o contato do profissional com secreções que possam vir do paciente, para evitar a contaminação do profissional. Mas isso não faz com que ele não lave a mão, isso não pode ser um substitutivo da lavagem das mãos, da higienização das mãos desse profissional. O papel toalha recomendado, ele é o papel branco, sem ser reciclado, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o papel reciclado ele contém coliformes fecais. Então você acabou de lavar suas mãos, fez a higiene das mãos e acaba enxugando as mãos com papel com coliformes fecais. Esse ano, a Organização Mundial de Saúde está trabalhando com a higienização das mãos para controle da infecção e para a segurança de que uma pessoa que vá ser internada por uma patologia não adquira no decorrer da assistência à saúde outra patologia que seria a infecção hospitalar. Nós utilizamos o processo de enfermagem, que é toda a nossa documentação, e ele está baseado na comunicação. Quando o paciente interna, nós temos que abordá-lo. Essa abordagem é uma comunicação. Então você vai entrevistá-lo, você vai saber quais são suas queixas, ele vai contar quais são as necessidades e a gente vai trabalhar essas necessidades e fazer um diagnóstico de enfermagem desse paciente. Se os profissionais de saúde, começando pelas lideranças, se sentirem responsáveis por esse tipo de ação, eu acho que fácil a gente consegue ir melhorando hoje o que a gente chama de cenário de insegurança na saúde, né, e não de segurança. O contexto, por exemplo, de um pronto-socorro público ou privado é que no momento de um agito, de uma emergência, a quantidade de pacientes que estão ali identificados tão somente por uma folha, por um prontuário, ele não faz com que ele tenha uma segurança. Alguns hospitais já com simples ações, com ações que não custam dinheiro, vamos dizer assim, já conseguiram acertar essa questão. Nossa, quanta coisa errada! Foi por pouco. Mas vá com Deus. Cuide bem de sua família.